eu imaginava conhecer Jerusalém, né? Tinha uma ideia, tinha visto o vídeo e tal. Mas eu não imaginava Massadas, por exemplo. É uma coisa tão absurda. Fala pro pessoal o que que é. Você pega um... Tá no meio do deserto, Mar Morto, pega um teleférico e vai pra cima de uma montanha. Fala pro Sim, pessoal o que que é Massada. Massada é um palácio. Então, pessoal, É. Massada é um palácio dentro de uma fortaleza, em cima de uma montanha, no meio do deserto, construída há 2.000 anos atrás. Então, a ideia de Massada é que foi construída pelo rei Herodes há um pouco mais de 2.000 anos atrás, e ele era completamente megalomaníaco e paranoico. Então, ele constrói. Aí eu acho que o turismo de Israel perderia 50% dos seus lugares se não fosse Herodes. Ele constrói. É, Então, sai muda as construindo. lamentações. A Torre de Davi não é de Davi, é de Herodes. O túmulo dos patriarcas, Cesareia Marítima, Cesareia também. Massada. Tantos dos Putz, lugares mais impressionantes que tu viu é de Herodes. o cara era Então, maluco com essas coisas, né? De ele construir. constrói obras que demoraram, para outras pessoas demorariam gerações, ele constrói tudo isso e muito mais em 40 anos de reinado. Quer dizer, ele Nossa. faz muitíssima coisa e ao mesmo tempo é extremamente paranoico. Então ele todo tempo achava que tinha gente bolando planos para matar ele, para tirar ele do poder. Então ele constrói literalmente uma fortaleza apocalíptica, que para se acontecesse uma guerra, uma revolução, qualquer coisa, ele poderia fugir para lá, se fechar, ninguém entra, ninguém sai de Massada, e os soldados ele poderiam guerrear por ele. E E assim, Massada tem um esquema de estocar. Tinha um esquema de estocar comida pra caramba. Esquema comida, pra colocar água, água. tudo. Quer dizer, ele constrói realmente uma Mas fortaleza a galera não tá perfeita. entendendo. Eu vou pedir pro. Não sei se dá pra colocar uma imagem. Coloca uma imagem pra gente do que a gente tá falando, né? Porque é em cima de uma montanha, uma coisa absurda, É né? uma coisa absurda. E não é só ele não só faz a fortaleza, ele faz no luxo. Ele tinha uma piscina de água aquecida, pessoal. Ele tinha uma sauna no meio do deserto. Você, na sua casa, não tem. Ele tinha no Ele meio do tinha deserto, no meio, em cima de uma montanha. uma piscina de água aquecida com paredes pintadas com afrescos, com pisos de azulejos coloridos, mosaicos. Ele tem um palácio, não é só um palácio. Ele tem 3 palácios em cima de Massada, e um desses palácios, que é o Palácio Norte, que provavelmente é o que vocês viram, é um É. palácio de 3 andares pendurado no penhasco. É umas coisas assim que tu olha e diz assim, realmente é a loucura dele. E no final das contas ele constrói tudo aquilo pra guerra, né? E no final ele morre de velho e doente, né? Porque É. não aconteceu nenhuma Matou a rebelião na mulher, época. né? Que ele amava. Então, exatamente. Ele Matou os começa a filhos. imaginar É. que Miriam, que é a esposa dele, tá bolando um plano pra matar ele. Então, só por via das dúvidas, ele vai. Só por via das dúvidas. É, vamos Ele matar antes, né? vai e mata ela antes. Mas conta a lenda que ele amava muito a ela e por isso ele guarda o corpo dela num caixão cheio de mel. O Meio quê? assim pra. Isso eu não sabia, não. Ele preserva o corpo dela num caixão cheio de mel. Pelo menos é o que a tradição fala. É, o amor é doce. É, O amor é doce. exatamente. E depois ele começa a imaginar que os filhos que ele teve com Miriam É. vão bolar um plano para matar ele. Então ele vai e mata os filhos. O César de Roma diz que é melhor ser o porco de Herodes do que o filho dele. Ah, Porque é? Herodes era a família dele, parte da judia. Então ele não comia porco. Então é melhor ser o porco de Herodes do que o filho dele. Entendi. Então, ele tem todo o tempo essa paranoia, ele busca matar os inimigos, no final, realmente, ele morre de velho e doente, mas é uma família complicada, o irmão dele se suicidou, Patsael, assim, é família complicada. Como que é? Cesareia, Cesareia também é impressionante, né? sim, ele No escolheu um bom lugar. beira do mar Mediterrâneo, bonito pra caramba. Ele também, o palácio dele era logo pertinho, né, do mar. Sim, ele tinha, na realidade, 2 andares do palácio. Tinha o andar de cima e o andar de baixo era literalmente entrando para dentro do mar. E era uma piscina de água salgada. É, Tairo, Então, coloca pra gente também a imagem aí pra gente, quando a gente tá falando aí que... uma piscina de água salgada, cada vez que a maré subia, enchia a piscina, e quando a maré baixa, esvazia a piscina. Então ele tinha uma troca de Nossa! água com a água do mar, ele tinha lá hipódromo, teatros, Teatro. quer dizer, do alto luxo, e não é só um palácio, quer dizer, tudo com L afrescos, ponto, né? e Massada, não Massada, desculpa, e Cesareia, ele vai cobrir a cidade de mármore. Então, se tu chegasse no teatro, era coberto de mármore. E o Se tu chegasse mármore no palácio, vinha de onde? essa é a questão, não tem mármore em Israel, em nenhum Então? lugar. O mármore mais Nossa. próximo é na Grécia ou na Turquia. Ele literalmente trouxe navios cheios
de pedra, por mais que sejam pedras bonitas como mármore, mas ele trouxe navios cheios de pedra do outro lado do Mediterrâneo, da Turquia e da Grécia, para Israel, para fazer bonito. E no final, hoje em dia, a gente não vê mais a maior parte do mármore, porque mais tarde, quando os turco-otomanos conquistam Israel, eles também querem construir em mármore. Mas em vez de ter que ir até a Turquia buscar mármore, Já estava tudo lá. eles foram até Cesareia, fizeram a limpa e construíram. Então, se tu for hoje em dia, por exemplo, na cidade de Acre, a gente tem Acre no Brasil, tem Acre em Israel também. Se tu for na cidade de Acre, tu vai ver lá uma cidade forrada de mármore. Originalmente foi trazido aquele mármore há 2.000 anos atrás. Então, realmente é inimaginável as construções que ele fez.